Voltamos, tá vendo? Foi super rápido. E aqui no Bastidores CNN Você Não Perde Nada vai ouvir também sobre a dívida do Rio de Janeiro. É isso mesmo, porque Cláudio Castro, governador do Rio, gente, entrou no Supremo Tribunal Federal para rever a dívida do Estado, que chega a 190 bilhões de reais. O nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, explicou detalhes desse movimento do governo, quanto que é exatamente, por que chegou a esse valor, não é, Naka? Mais cedo você e o Pedro Duran se debruçaram sobre telas, né, para desenhar literalmente para a nossa audiência o que significa essa ofensiva do governo do estado do Rio e, em números, quanto significa. Naka, o Rio não deve somente à União. A quem mais o Rio de Janeiro está devendo? E traz para a gente um detalhamento de como é que essa dívida foi se somando e chegando a esse valor de quase 200 bi, 190 bi para ser bem precisa, claro. Tainá, boa tarde a você, todo mundo que está com a gente no Bastidores. É uma longa história, porque os problemas financeiros do Rio de Janeiro, infelizmente, não são novos. Desde a década de 90, de 1990, o estado do Rio já tem problemas e pede renegociação da sua dívida. As dívidas mais recentes, elas têm crescido por uma renegociação mal feita e também pela característica de alguns dos empréstimos. Às vezes os estados brasileiros fazem contratos de empréstimo em que a União, o Tesouro Nacional, acaba sendo o fiador. E aí, quando o estado não consegue pagar, a União vai lá e paga e transfere a dívida e o Rio de Janeiro passa a dever para a União. A gente separou os números da evolução dessa dívida ao longo dos últimos anos e o gráfico é impressionante. A dívida aí começa em 40 bilhões de reais lá em 2004. Ela vai crescendo, cresce muito rapidamente, sistematicamente, ano após ano. E aí chega a pandemia, ela até cai, porque os estados conseguiram uma repactuação da dívida, uma condição melhor ali durante a pandemia, mas aí não adiantou nada, ela volta a crescer e volta ao patamar que estava antes, está agora em 190 bilhões de reais. 84% dessa grana toda é com dívida com a União, com o governo federal, com o Tesouro Nacional, seja por causa de repactuações antigas ou porque são dívidas que o Rio de Janeiro não pagou com terceiros e a União foi lá e teve que bancar como fiador. Depois, 9% da dívida é com os bancos federais, Banco do Brasil, BNDES e a Caixa, e 7% da dívida com bancos estrangeiros, principalmente os bancos de fomento, tipo BID, Banco de Fomento Andino. Agora você me pergunta, Tainá, por que o Rio de Janeiro chegou a essa situação? Acho que a resposta é a mesma quando a gente olha para os problemas federais. Entra menos dinheiro do que sai. O estado do Rio sistematicamente está no vermelho. Então, isso tem feito com que, ano após ano, a dívida cresça. Para piorar, as últimas renegociações do Rio com o governo federal foram ruins para o governo do Rio. Por quê? A dívida cresceu mais do que a inflação, bem mais do que a inflação. Isso faz com que o Rio tenha muita dificuldade em conseguir alcançar. A velocidade da dívida é maior do que a velocidade das suas receitas. Aí isso gera toda essa confusão. O Rio de Janeiro tem uma dívida que é praticamente impagável e prejudica a saúde financeira do Estado, que não consegue sequer pagar serviços básicos como saúde, quanto mais investir. É só comparar, por exemplo, a rede de trilhos no Rio de Janeiro e em São Paulo para entender como a situação financeira dos dois estados é diferente, Tainá.